Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão. Tem o Neto se rendendo ao time do Palmeiras, tem novidade aí no elenco do time do Verdão para esse Super Mundial de Clubes e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Palmeiras? Então assiste esse vídeo até o final. Qual a ideia do Maurício? Você, Nicola, primeiro você, e do Mundial que tá aí, o pessoal tá aí. Não sei qual que é a cidade que eles estão. Não é Greenboro? É nome de cidade? Só eu pensei que era faculdade, eu pensei que era alguma coisa lá. Cuidado aí, espero que você esteja com a documentação tudo pronta, tudo com o passaporte, com o negócio de visto, senão vocês vazem. Olha o que o Trump tá fazendo. Tá na Carolina do Norte, imagina a Carolina do Sul. E aí? Craque, eu acho que o Palmeiras caiu num grupo relativamente acessível. É possível que o Palmeiras... É acessível pra você? Que eu acho que o Palmeiras pode brigar até pela primeira colocação. Pode, mas você não tem certeza. Eu tenho dúvida se vai ser o Palmeiras ou o Porto. Mas eu acho que o Palmeiras se Pra classifica. ser o primeiro ou o segundo. Mas independente... Então a Inter de Miami tá fora. O Inter de Miami e o Al-Ahly do Egito. O Al-Ahly é time forte. do Egito, Vou falar uma coisa chato, pra você. chato. Eu não sei se o Al-Ahly não classifica. Eu acho que o Porto... Sei não, irmão. Pode ser. O Inter Miami, pra mim, é o mais fraco do grupo. É o time americano com mais dificuldades. Por exemplo, tá abaixo hoje do Seattle Sounders. A grande dificuldade pra mim é onde eu acho que o time do quem? Seattle Sounders. Mas quem que joga no Inter de Miami? O Lionel Messi. E quem é o outro que joga? Luizito Soares. Então, jogos assim, que são tipo Copa do Mundo, o cara que é gênio é diferente num jogo de MLS. MLS, né? Mas Você não joga contra pedreiro, você não joga contra pintor, você não joga o cara que tá passando lá nas avenidas dos Estados Unidos. O que você faz? Eu trabalho, eu faço trabalho na construção. Mas você vem aqui, joga aqui que nós vamos jogar contra o Messi. Vamos jogar contra o Luiz Soares, o time do Beckham, né? Agora aí não. Os caras sabem que vai ter que jogar coisa diferente. Onde eu acho que o time do Veloso vai ter dificuldade e não passa é nas oitavas de final. Seja em primeiro ou em segundo, o Palmeiras deve pegar ou o Atlético de Madrid ou o PSG. E aí... Você já tá provando. Eu só te fiz uma pergunta do Palmeiras pra ver do você já tá nas oitavas, velho. Eu acho que cai. Cara, eu perguntei isso pra você. Mas eu quis dizer. Não, você não quis nada. Eu quero saber só do Maurício. Eu quero saber do Palmeiras. Do oitava, de quarta. Você já tirou o Palmeiras. Eu quero saber o resultado também da loteca do final de Mas semana. você acha que passa pelo Não, eu não PSG ou pelo perguntei. Atlético? Quando você apresentar o programa e quando você falar lá no primeiro tempo, você vai lá. Aqui quem pergunta sou eu. Enquanto eu estiver tempo aqui, técnico. até 2028, que um contrato, uma bala, meu contrato. Diga-se, pai, a multa é uma outra bala. Tanto pra mim quanto pra eles. Aí mandar embora tem que pagar. A não ser se for justa causa, tipo eu falar assim. Você fala essas perguntas que você fez pra mim Não, essa agora. pergunta de masturbação não tem problema. A gente tem que parar com esse negócio, cara. Não tem problema de falar de droga, não, irmão. Até porque as crianças que estão assistindo a gente aqui, eles têm que saber que nós que somos jogadores, você que é jornalista, eu nunca usei droga pra jogar bola, velho. Nunca fiz essas coisas aí não, velho. A única coisa que eu fiz da minha vida foi uma vez só fumar maconha, me deu uma larica desgraçada, eu nunca mais fiz isso da vida. Falei, vou ficar com 200 quilos. Meu irmão, tem esse negócio. Agora na televisão vocês vêem só mentiroso. Nunca fumei maconha, nunca traí esposa. Nossa, como eu sou a favor dos autistas. Como minha família é linda. Nossa, como é legal dar emprego, os negros têm que trabalhar, têm que estudar. Nunca tratou bem a verdade é essa. A família, Deus acima de tudo. Não, mas não faz bem para as pessoas, só maltrata as pessoas, só faz o mal. Não, meu irmão, comigo não tem esse papo. Até porque aqueles que são patrocinadores, se não quiser vir nesse esquema aqui, não vai vir. É assim que é a vida. E outra coisa, quando você tem um time como o Palmeiras, que aí está dizendo que não passa nas oitavas, você tem Inter de Miami, você tem Messi, você tem Luiz Soares, aí você tem os caras ricos pra caramba desse time que é trilhardário. Os caras, se juntar Palmeiras, se juntar Inter de Miami e Porto, não dá o Ali. De grana não dá. De grana pode juntar os três. E o Porto, que é um timaço, um clube excepcional e aquilo que os jogadores portugueses estão fazendo e os treinadores. Souza. Já viu, já. Você tá de Louis Vuitton, Souza? Não sei, não. Não sei, não. Foi que me deram aí. Eu sou assim, se me dão... Não é da Arábia, é do Egito, os caras são ricos também, Cascão. É do Egito. É do Egito. Pra mim, o Palmeiras já provou, né, desse veneno já, que não existe jogo já provou fácil. Que eles são ruins pra cacete, que não vai passar. Já... Não é verdade? É isso que você tá falando, senhor? Ele pegou um time da Arábia, saiu nos pênaltis. Aí pegou o time do México, perdeu também. Não existe, não, foi cara. do Egito também. Do Egito, né? Do Egito, o Al-Ahly. É verdade, é verdade. E do México foi o Tigres. Foi o Tigres, exatamente. Então não existe jogo fácil em um Mundial, né? Não dá pra
prever, né? Os caras perderam pro ginhaque. Gin com conhaque. Exatamente. As mulheres gostam de tomar gin hoje porque não engorda. Né? Conhaque nós tomávamos antes do treino quando era frio. Lembra que tinha um conhaquezinho pra gente? Você era moleque, você era juvenil. Não tomava, não. Você era cobrinha d'água, você não podia tomava, tomar, irmão. não, eu não. Você não podia tomar. Tomava Gatorade. Verdade, você não podia tomar mesmo. Você era moleque. Tinha 18 anos, vai tomar conhaque junto comigo, junto com Bandeira, junto com o Não. lateral direito que ele... Qual, o Edson Brobão? Não, Zanata? Onde aquele... O Diogão. Diogo, cara. Diogo. Pô, Diogo, cara. Oi, de táxi. Lembra que ele cantava a música da Angélica? É. A Angélica Diogão. fez uma coisa importante no cenário artístico. Vou de táxi. Quer mais? Quer mais? E aí, Souza? E aí... Mas se você acha que fez mais, fala, pô. Não, Se eles fizeram mais alguma coisa, fala, ué. E eu penso assim, ué. Fez o quê? não, Então vai, pô. eu nem sei... Tá Só vai, conheço pô. essa música dela, homem de Deus. Peraí, homem. Então, o Palmeiras já provou disso, já, que não existe jogo fácil em Mundial. Essa é a realidade. Apesar de ter um time organizado, de ter um time muito competitivo, eu não acredito que vai ser essa facilidade toda, apesar de todo mundo estar falando do grupo, pegar um grupo mais ou menos. Eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras deve passar em primeiro ou em segundo. O Palmeiras deve classificar. O Abel tem um time forte na sua mão. Pegou um grupo teoricamente mais tranquilo, mas eu não acredito que vai ser essa facilidade toda não, craque. Tá difícil, hein? Porra, perdeu a virgindade Que a tia. com a tia do tio. Aí, antes do jogo, por isso que aquela moleza, né? Aquela moleza desgraçada. E aí, Nicola? É o Veloso. Hein? Não. O quê? Ei, que isso? Você Não, é que eu não falei, eu já falei. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Tá bom, manda bala. Vou te fazer outra pergunta. Você acredita, pelas informações que você tem em relação ao Abel Ferreira, porque todo mundo falava que ele ia renovar o contrato antes do Mundial, inclusive o senhor. Não. Não, eu escutei o Não, senhor falar. não. Eu falar que você tinha uma probabilidade. Era acessível, então vamos usar... Ele nunca vai renovar o contrato antes do Super Mundial, porque ele acha que ele pode se valorizar, chegar no... Você tá no ruim na mata-mata. garganta? Tô tentando melhorar agora. Quer uma pincelada? Tira do ar aí um pouquinho aí, fazer favor. Tira nós do ar aí. Quer uma pincelada? Não, não, obrigado. E aqueles negócios que bota aqui na garganta? É mesmo? E aí você mexe aqui assim, ó. Não, Aquele negócio azul. Conhece, Veloso? Não. Não? O Veloso conhece de bola no queixo. Vamos lá, conta pra mim então, meu querido. Ele Você renova... não- Ó, a pergunta pra você, rapidinho. Ele renova o contrato se ele for até a final? Escuta, segura, irmão. Aqui não é Elias Júnior que não deixa você falar. Vamos lá. Ele não renova o contrato se cair na primeira fase? Olha as situações. Ou ele renova o contrato independentemente das situações que vão acontecer no Mundial? A proposta do Palmeiras vai existir independentemente do que acontecer. Se o Palmeiras for eliminado na primeira fase, com a última colocação do grupo, a proposta da Leila vai estar lá. A Leila quer que ele fique até dezembro de 27. Mas... É porque é o final do mandato dela. Até o certo? final do Deixar mandato bem dela. claro. Exatamente. E por sinal, ela, nesse país aqui, é a mulher mais empoderada em relação a cuidar de futebol, de marmanjo, de bandido, de vagabundo, de homem sem vergonha, homem safado, é a Leila. Que deveria brigar aí. E que, por sinal, você sabe que ela vai brigar, que ela vai ter 8 federações, e ela vai ser candidata a ser presidenta da CBF. Você não tem dúvida disso. O contrato só não foi renovado, craque, porque o Abel pediu para esperar pelo Super Mundial. O Abel entende que pode chegar às quartas de final, umas oitavas, eventualmente a semi, e que ele se valorize, chamando a atenção de clubes da Europa. Vamos lá. O João Mário, que é português, é o número 10, que era o número 10, João Mário? Não, esse não é o João Mário que eu conheço. Esse é o outro João. Não há razões para preocuparem-se com o jogo. Ele tem o mesmo estilo desde o Braga. Ele joga de forma reativa e sabemos como ganhar. Beleza, hein? Mas o que ele falou de ruim aí? Falou que é um time que fica... Só se Eu sei, defende. não, eu entendi. Só se defende. Mas as pessoas estão achando que ele foi... Não, na verdade, essa análise que ele está fazendo do Abel hoje do Palmeiras é muito antiga, né? É muito antiga. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ele não está atualizado com relação... Mas ao o que time aconteceu do aqui. time do Palmeiras é um time que marca muito mais e sai pro ataque? Ele não é um time que ataca e É um volta time para que dentro. propõe também, sabe propor jogo. Desculpa, sim. Veloso. Sabe. Eu não concordo com isso, não. Tá. Souza, você concorda? Não, eu acho que o time é um time Marcador, forte, e aí Ele tem hoje peças hoje para propor jogo, né? Tem proposto jogo alguns jogos,
Mas assim, eu acho que ele foi sincero, não tem falta de respeito. Agora, quem fala tem que provar dentro de campo, né? Tem um tal do jogo que vai provar se ele Esse tá é o certo ou errado. Stephen Eustáquio? Isso. Meia do Porto, sobre o adversário mais difícil do grupo na Copa do Mundo. Bota o outro aí. Só tem esse? É esse. Não, o aí João que ele Márcio falou. já apresentou. Agora tem esse, eu não vi. É que eu não vi. Tem que falar pra mim aqui, porque eu não posso ver, posso pensar, posso fazer um monte de perguntas, não dá. Né? Tem que falar. Não me ouvir, tem essa porra aqui pra quê? Isso aqui. Isso aqui é pra falar comigo. Vamos lá. Sendo sincero, já gostei. Quem não é sincero, meu irmão, é vagabundo, sem vergonha, cachorro, desgraçado. E eu já deixei de ser. Eu fui muito vagabundo, muito mentiroso. Não sou mais. Sendo sincero, eu acho que o adversário mais difícil será o Al-Ahly, do Egito. Também pelo desconhecimento. Já me falaram que é uma muito boa equipe, forte fisicamente, não queremos desrespeitar, óbvio. Todos os jogadores serão difíceis, o Palmeiras também é uma equipe difícil e o Inter de Miami tem suas qualidades. É o que eu penso, não penso assim. Acho que o Palmeiras é o mais difícil, né? Eu acho que vai ficar... Eu acho que se Palmeiras e Porto tiver um tropeço, por exemplo, vamos supor, Palmeiras tem um tropeço pro Porto que eu tô rezando para acontecer isso. Mas se não tiver também, é só futebol. Quem perder esse jogo... Tem que ganhar as duas outras. Exatamente. Tem que ganhar as duas outras. Então, é o confronto mais difícil para mim, que não é nem o Al-Ahly, nem a Inter de Miami. E vou falar, o empate pros dois, nas minhas contas matemáticas, é bom, velho. É bom pros dois. É bom pros dois. Uma derrota para qualquer um que seja, o Palmeiras ou o Porto, ele tem que ganhar os dois jogos. E não pode ter tropeço. Que pensar disso, o grande Wagner Fernando Veloso, 484 jogos na equipe do Palmeiras, todos os títulos. É verdade. Menos o Mundial. Menos o Mundial que eu não joguei, né? É porque você não estava nem vivo, que nem existe, né? Quando o Palmeiras ganhou, não tinha nem Eu tô nascido, vendo né? agora lá, que é Mundial da FIFA agora lá, não é? Vocês estão vendo algum troféu de Mundial do Palmeiras? Não, estão vendo? Alguém tá vendo ou não? Se tiver, mostra, pô. A gente tá a Gabi lá, tem o Thiago Leme, tem o Júlio Gomes, vai ter o Quesada. Eu quero ver o Mundial desses caras. O Mundial desses caras é Pirassununga, onde tem aquele tonel de pinga lá. Ou não, Veloso? Isso é uma homenagem ao Mundial de 51 do Palmeiras. E com na isso verdade, você tomou pinga 51 já, então? Não. É como não, Veloso? Não. Não é caipora? Ah, uma caipira. De maracujá? Uma caipira de limão. De limão, eu pensei que era de kiwi. De rúcula também. Rúcula? Rúcula também. Agora. Assim, ó, gente, é por isso que eu não fui jogador profissional. O meu era uísque, irmão. 21. Ah, bom, mas aí depois, né? No começo. Aí mais pra frente. Voltando que a pra Gabi tá falar lá. do Eustáquio, na verdade, eu acho que ele faz uma avaliação muito ruim também do grupo. O Palmeiras e Porto são as principais equipes e eu acho que o Palmeiras está à frente do Porto hoje. O Palmeiras está jogando mais do que o Porto e, para mim, o Palmeiras realmente é favorito a terminar esse grupo em Mas primeiro a lugar. gente que jogou bola, nada contra o Nicola que não jogou, mas sabe jogar, que eu vejo no Paulistano, eu vejo você pra caramba aí no seu YouTube, que você... Não, é verdade, você sabe jogar. Pô. A verdade é o seguinte, se a gente for analisar o futebol daquilo que se tem que analisar, nenhum dos três presta, falar a verdade, pra mim. Nenhum dos dois, diga-se de passagem. Que é o Al-Ahly e também o Inter de Miami. Porque lá é o Palmeiras e o Porto, irmão. Os dois, se não classificarem, eles que foram incompetentes. Concordo. É só isso. Agora, o que acontece no restante, você tem que analisar. Agora, só que é o seguinte, é uma Copa do Mundo. São 7 jogos para chegar à final. Então, como eu sou menor, como eu tenho um time menor, o que eu faço? Eu jogo mais... Defensivamente, marcando. E aí o adversário tem que propor esse jogo. E tem que se entender isso. Essa é a parada. Bota a Gabi de novo lá. Oi, Gabi, você que viajou aí, uma viagem tremenda, né? Junto com o Cabeça, o nosso câmera, você que tá linda, maravilhosa, arrebentando aí. Conta pra nós aonde você está, né? Qual que é a visão que você tem dos treinamentos, o que o Maurício, Rafael Veiga, o Paulinho, que a gente não sabe se joga ou não. Casou, ficou muito mais linda, hein, Gabi? Tá grávida?
Oi, craque, um beijo pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui nos Donos da Bola. Com você nunca é tranquilo, né? Já começa com uma pergunta daquelas: não estou grávida, ou em inglês, I'm not pregnant. Já que estamos aqui nos Estados Unidos, em Greensboro, craque, aqui na Carolina do Norte, no leste dos Estados Unidos. Eu vou até pedir pro Cabeça dar um rolê aqui com a gente enquanto eu passo as informações, ó. Essa daqui é uma das principais universidades aqui, a Universidade da Carolina do Norte, é enorme. O Palmeiras conta por aqui nesse complexo com 2 campos à disposição. Um deles, inclusive, é um estádio com capacidade aí para 3.500 pessoas. Tem centro também de recuperação, tem sala de musculação. Pena que a gente acabou de ser retirado de lá, porque o Maurício estava falando agora, já teve treino aberto, agora imprensa, ó, beijo, tchau, vem pro lado de fora, pelo menos estamos na sombrinha. Tem muitos jogadores pra gente falar, mas já que você me perguntou do Paulinho, realmente o Palmeiras tem um cuidado especial com esse jogador, viu, craque? Porque até agora, com a camisa alviverde, ele não fez nenhuma partida completa. São 30 minutos em média por jogo e o Paulinho ainda sente dores por causa daquela cirurgia que ele fez na canela direita no final do ano passado. Ainda em São Paulo, aí, onde fica o estúdio dos Donos da Bola, lá na Academia de Futebol do Palmeiras, o Paulinho estava fazendo trabalhos na parte interna, mas aqui nos Estados Unidos ele tem feito trabalhos em campo. Ainda assim o Palmeiras tem muito cuidado com ele. A informação que eu tenho é que o tempo de recuperação desse atacante é um pouco maior do que dos demais atletas, então o Paulinho tem um pouco mais de cuidado e não deve estar no time titular. Tem compra de direito econômico. 150 milhões, ô Veloso. Cara. Um jogador que pode ser reserva, como a Gabi falou. Isso é um absurdo. O jogador chega, 6 meses, já lá, não é titular do time absoluto, vai pro Mundial, e é por isso também que contratou, e aí você não sabe se ele vai jogar ou não. Veloso, 11 jogos, um golzinho, mas Júlio Alberto, a gente mata. Romero, a gente mata. Pedro, a gente mata, né? Mas o Paulinho, há uma distância em relação a isso. Ou eu estou errado, meu querido Veloso, custou 115 milhões, mais o Patrick e o menino, hein? 20 jogos afastados por lesão, 101 dias. Tá aí o craque que contrataram, Veloso. Esse jogador tem capacidade para ser o melhor jogador do time, só que não consegue jogar. Chegou com a lesão, fez o tratamento, a recuperação, alternou, né, recuperação com jogos, a maioria das vezes entrando no segundo tempo, jogando pouco tempo, é verdade, 20 minutos no segundo tempo. Só começou uma partida até agora, contra o São Paulo. E depois ainda ficou 2 sem ser convocado. Depois do São Paulo ficou 2 sem ser convocado. Ele jogou e ficou 2 sem ser convocado. É. Mas sabe o que é isso, Veloso? Sabe, Sentiu. Ah, lógico que sentiu, velho. O cara sentiu aquilo que ele tava de ruim. Sentiu o problema. Sentiu o problema, irmão. E aí agora existe toda essa preocupação. Eu também acho que, como a Gabi disse aqui no programa, acho que o Paulinho não deve começar como titular, é um jogador que está tendo esse cuidado, porque a lesão realmente não está totalmente recuperada ainda, e depois existe até a possibilidade de uma nova cirurgia. Vamos lá, vem aqui. Mostra a Gabi de novo lá, da onde que é a cidade lá? Greensboro, esse negócio aí, esse cachorro não tem quente nada aí. a ver com o nome, não, de green, né? Não tem nada a ver com green, de ser verde, do Palmeiras, nada disso. É porque o Palmeiras vai fazer 2 jogos em Nova Jersey e o último em Miami. E aqui, Greensboro, uma cidade pacata, tranquilinha, apesar do pessoal que tá me atrapalhando aqui atrás, vamos sair daqui, ô cabeção. O Palmeiras tá nessa cidade que fica no meio do caminho. Então, num voo de 1 hora, 1h30, consegue chegar ou em Nova Jersey ou em Miami, craque. Vamos lá, então. Conta pra gente em relação ao Paulinho, as suas informações, Gabi. Vamos lá. Vamos lá, craque. Pra trazer, pra complementar, né, em relação a essa informação que o Veloso trouxe, é super importante. É um bom exemplo em relação a essa partida contra o São Paulo, né? Porque, geralmente, o que acontece? O jogador faz a partida, o dia seguinte é de recuperação, fica mais na parte interna, o segundo dia de treino e depois volta a jogar de novo. Esse é o ritmo do futebol brasileiro. O que a gente tem de informação é que o Paulinho, ao contrário dos demais atletas, passa por esse processo de recuperação por mais tempo do que os demais jogadores. A título de comparação, né, a gente falou aqui de apenas 11 jogos do Paulinho no Palmeiras. No ano passado, no Galo, o Paulinho fez um número de partidas muito maior e passou basicamente a temporada à base de injeções. Foram 59 partidas, 19 gols marcados e 4 assistências. Só que ele passou a temporada toda com dores na canela direita. Então o Palmeiras, ao fazer essa contratação, correu esse risco e, obviamente,
obviamente não era desejo nem do clube e nem do jogador chegar às vésperas da estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um investimento absurdo que o Palmeiras fez nesta temporada, e não poder contar com um jogador desta qualidade, craque. Pelo menos entre os titulares ele não deve aparecer. Fala comigo aí, Gabi. Fala pro meus queridos cabeção para dar um giro de 360 graus aí onde vocês estão. E qual é o outro ponto que Giro o cabeção. Vamos lá, gira aí o cabeção. Que a esposa do cabeção é uma das maiores enfermeiras que tem esse país. Ô, Gabi, na volta eu vou perguntar para você em relação ao Abel e aí a renovação de contrato dele. Então você já fica esperto aí, tá cheio. Então vamos lá. Conta pra mim, Veloso, você acha que o Palmeiras, com isso que ele falou, o Paulinho, Abel para renovar, a visão é de você ter uma... O Palmeiras hoje é o time mais organizado, é o time que mais tem dinheiro, é o time que vai ganhar brasileiro, é o time... Cuidado que vocês estão abrindo meu ouvido aqui, vocês vão estourar meu tipo, Cascão. Eu não sei se acho que talvez seja para falar com eles lá nos Estados Unidos. É uma pressão tão forte em cima dos jogadores que o primeiro jogo sempre é o mais difícil no meu entendimento. Qual a ideia sua do time titular pro Souza, pro Nicola e depois eu chamo já a Gabi e também o Thiago? Já a estreia já é aquele jogo mais tenso, né? E ainda o Palmeiras pega também o adversário mais duro do grupo, que é o Porto. Então é um jogo que, apesar de ser estreia, já é um jogo importantíssimo, é quase que uma decisão para passagem para a próxima fase. É decisão. Então tem que entrar... Quem ganhar está classificado. Tem que entrar com o que tem de melhor, né? O Maurício tem que jogar nesse meio campo, o Estevão tem que jogar na dele. Eu acho que o Paulinho não vai ter condições, o Facundo deve jogar pelo lado. E na frente, nesse momento, tem que jogar o Flaco Lopes. Então acho que é esse time que o Abel tem que começar. O Rios, né? Que jogou, mas tem que se recuperar e ir para o jogo no domingo também. Richard Rios ali no meio. A Copa do UEFA aqui, desculpa te interromper. Pô, o Porto é mais ou menos, cara. Mais ou menos. Mais ou menos, mais assim. ou menos. Mas aí é uma coisa que a gente tem que entender que o futebol europeu é outro, né, meu irmão? A visão é ou não, Souza? A pressão é toda do Palmeiras, craque. Essa é a realidade. Eu acho também, cara. A pressão é toda do Palmeiras, porque se tem toda essa história... Não é a pressão do jogo, não. É a pressão dos dois times, sacou? A pressão da gente pra ganhar o Mundial, a importância que é o Mundial, sacou? Exatamente. O Palmeiras já sai daqui com isso. Como não ganhou ainda, nunca ganhou o Mundial... Eu não gostei do time do Porto, que eu fiz 2 jogos, cara, da Copa da UEFA. Mas infelizmente, tem o jogo contra o europeu... Quando o Palmeiras ganhou, vocês não tinham ganho nem o brasileiro ainda. Como o Palmeiras, ele falou que o Palmeiras Quando o Palmeiras ganhou o Mundial, eles não tinham ganho nem brasileiro. Veloso, continua nessa, que você vai... Vocês também. Não, parabéns. Eu acho que você está num momento ímpar da sua vida. Eu acho que realmente o Palmeiras tem o Mundial de 51, que é muito legal. Agora, a pressão está toda com o Palmeiras precisa ganhar esse Mundial, tirar isso da... Eu acho que não vai acontecer mais nunca, entendeu? Essa é a realidade. Mas leva essa pressão com ele. Tem um time, um dos melhores times que o Abel já teve na mão, o desse ano. Infelizmente, o Paulinho está machucado. O que você teve na mão e voou, Souza? Hã? O que você teve na mão e voou? Meu pai do céu, se eu for numerar aqui... Tipo? Apartamento. O que mais, Souza? Carro. Casa, carro. Voou tudo. Mas você tá regressando, né, Souza? Mas estamos correndo atrás. Tá voltando na volúpia, né, Souza? Graças a Deus. E terminando seu raciocínio. Terminando meu raciocínio. Então, o Palmeiras está com toda essa pressão, o Abel também pressionado. Agora, o Palmeiras precisa fazer jogo que fez nos últimos mundiais. Claro, né? Que foi? Fazer o jogo que fez nos outros mundiais. Se fizer, não passa da primeira fase. Mas é isso que eu quero. Isso que você quer. É isso que eu quero. Então tá bom, segura aí, Souza, Nicola, segura aí. Ô Gabi, você da Carolina do Norte, onde o Palmeiras está, qual a visão que você tem em relação ao Abel, em relação à sua renovação de contrato ou não, e também dessa pressão do primeiro jogo, que é o mais importante, pelo menos para nós aqui, pro Nicola, pro Souza, pro Veloso, que é ídolo do Palmeiras, que é o jogo para classificar. Sem dúvida, craque, são os dois times mais fortes, né? Claro que o Al Hilal é o maior time do Egito, o Inter Miami tem o Messi, tem o Suárez, ainda assim são os dois times mais favoritos para conseguirem avançar às oitavas de final nesse grupo A. O discurso aqui dos jogadores, como a gente já conhece, é realmente de jogo a jogo, vamos um desafio por vez, mas tem alguns atletas que sabem a importância e o desafio que é encarar
uma equipe portuguesa, como é o caso do Maurício, que falou com a gente há pouco, o próprio Felipe Anderson, que teve uma passagem pelo Porto entre 2020 e 2021. Em relação ao Abel Ferreira, vou vir aqui para vocês conseguirem ir curtindo o ambiente aqui da universidade enquanto eu vou trazendo as informações. Ele parece ter um acordo encaminhado com o Palmeiras, né? Essa é uma tendência realmente de renovação de contrato até o fim de 2027, que é quando acaba o mandato da Leila Pereira, craque. Ainda assim, a opção do treinador e aquilo que ele quis fazer foi: vamos falar disso depois do Mundial? Depois do Mundial a gente conversa, depois do Mundial a gente acerta. Isso porque a exposição vai ser muito grande agora nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA e o técnico Abel Ferreira também quer estar 100% concentrado naquilo que vai acontecer na parte interna do Palmeiras mesmo, de preparação do time. Vale lembrar que o Palmeiras, se essa renovação se confirmar, realmente vai fazer um reajuste no salário do treinador português. É claro que o assédio pode aumentar nesse intervalo de exposição aqui nos Estados Unidos, nessa grande competição, mas, craque, há não muito tempo, Abel Ferreira recusou uma proposta do Al Hilal que era 3 vezes maior do que o salário dele no Palmeiras hoje. Então, não necessariamente o assédio de outros clubes aqui, de outras ligas mesmo, do mundo inteiro, que olharem o trabalho do treinador e de repente se interessarem, não necessariamente isso pode fazer a cabeça do português mudar, craque. Curioso, né, que os dois, Fluminense e Palmeiras, estão dividindo o roteiro turístico. Eu tava vendo o post do Fluminense, do Soteldo ali, a torcida é engraçada, né? As reações, as bobeiras que falam, enfim. O que falaram? Não, melhor não. O Douglinhas? Não. O Douglinhas, ele fala ao vivo mesmo, esse é o problema. Ô, Beta, já que a gente tá, o Bruno falando aqui, destacando que as duas equipes, né, o Fluminense e o Palmeiras, dividindo o mesmo roteiro. Então, bom dia, boa tarde, bem-vinda de volta. Mas eu não entendi, como é que é? Eles estão no mesmo, o mesmo local, é a mesma cidade, mas é o mesmo local, mesma universidade? Como é que tá sendo dividido isso, Roberto? Não. O Palmeiras está aqui na Carolina do Norte, o Fluminense na Carolina do Sul. Fica cerca de 3 horas aqui, então, de carro. A gente, inclusive, esses dias deve ir até lá também ao treino do Fluminense. Então, 3 horas de carro, porque eles estão no meio do caminho, porque os dois jogam em Nova Jersey e também em Miami. E aí, lembrando que a FIFA disponibilizou os locais, e aí os times poderiam escolher, mandar algumas opções, e aí o Fluminense ficou com Colômbia e o Palmeiras aqui em Greensboro. E por falar, então, no Palmeiras, treino terminando já por aqui. O meia Maurício vai participar de uma zona mista ali mesmo no gramado. Depois a gente vai trazendo ao longo da nossa programação. A gente passa aqui, a gente só pôde acompanhar 15 minutinhos, apenas aquele aquecimento, mas o técnico Abel Ferreira chegou e falou: vou apresentar para vocês o menu do treino de hoje. Então, um trabalho tático ofensivo com finalização setorial, ataque, defesa, jogo competitivo e bola parada. Isso que o Palmeiras, então, está trabalhando hoje por aqui. Lembrando que ainda não está com o time completo, apenas 21 jogadores, 8 estavam a serviço das seleções nessa data FIFA. E aí a gente passa como é que vai ser essa logística, porque o Benedetti e o Luigi, eles chegam no final da tarde, os dois estavam com a seleção brasileira sub-20. E os outros atletas vão pegar ali carona, então, com a Leila no avião da Leila e chegando mais para o fim da noite, cerca de 9 horas da noite, que são eles: Gomes, Rios, Estevão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. Então, eles vêm no avião da Leila. Amanhã, então, vai ser o primeiro treino do técnico Abel Ferreira com o time completo por aqui. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Perfeito, Beta. Boa sequência de trabalho, início de cobertura, então, que será muito legal aqui da ESPN e também do Mundial de Clubes. Olha que coisa boa, né? O quê? Pegar carona com a chefe no avião. O máximo de carona que o nosso editor-chefe me dá é a pé aqui na esquina para comer creme de milho. Ali. Até isso aí. Que coisa maravilhosa. Então, o roteiro de Palmeiras e Fluminense é o mesmo nos jogos, certo? Nova York e depois Miami, mas cada um com sua Carolina. Vamos falar agora do Mundial de Clubes da FIFA. Repete o que você falou agora para mim, Leon. É uma tela? Com os adversários. Começando com o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras. Vamos lá com informações do Porto. A gente vai falar dos adversários também, dos outros brasileiros, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Mas como vai ser no Mundial? Números do Porto nesta temporada. Ó meu Porto, de eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. Que é esse, hein? Ali próximo ao Douro, de grandes vinhos, hein, professor? Tem história, hein? O Porto nessa temporada, 49 jogos, 28 vitórias,
8 empates, 13 derrotas, 62,6% de aproveitamento, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Muito pouco para o Porto. Até porque ficou atrás do Benfica, do Sport e do Benfica no campeonato, então está jogado fora o ano até aqui. Está longe de ser aquele Porto histórico, mesmo assim é suficiente com o que tem hoje, com os números que a gente viu, para assustar o Verdão e para conquistar o primeiro lugar do grupo. O Porto de tanta gente, de Diego, de Carlos Alberto, não é? Walter Casagrande Júnior. Dezenas e dezenas e dezenas do Juari, do menino da Vila. Muitos Juari brasileiros jogava muito, hein? Por lá. Hoje ainda tem brasileiro jogando lá, como por exemplo o PP. Que recentemente esteve na seleção. Exatamente. O William Gomes, atacante que começou no São Paulo, está jogando PP lá. até poderia ser uma alternativa para a lateral direita. Muitas vezes jogou de lateral no Porto. Chegou a ser improvisado ali. O Porto, Abel, rapidamente construiu... Sem pressa. Construiu sua trajetória, sua história de muitas glórias durante um longo período de comando do Pinto da Costa, que era o grande cara do clube do Porto, né? E ele deixou o cargo, ele deixou a presidência do clube há 2 anos? Por aí, né? Que o André Vilas-Boas foi eleito... Vou até pesquisar aqui. O André Vilas-Boas, ex-técnico de futebol, assumiu, né, o atual presidente do Porto, o novo mandatário, que tem que lidar com a sequência de um cara que foi histórico, né? Porque o Pinto da Costa ficou uns 40 anos como presidente do Porto. Mais de 40, ele era desde 82 o presidente. Desde 82, então. E bem sucedido, né? E muito bem sucedido. Todas as grandes conquistas, né, os grandes times. Mais de 40 anos como presidente? E a gente fala dos caras aqui no Brasil, hein, professor? Ele assumiu em maio de 24, ou seja, mais um ano. O Vilas-Boas, né? Então, Nosso grande Mário Marra nos lembra também de Hulk, que teve muita história. Sim, Hulk, foi um grande nome do Porto, tantos outros. E esse time, e aí ele tem uma dificuldade, sai o Sérgio Conceição, entra o auxiliar do Sérgio Conceição, que também não vai muito bem, e o Martim Anselmi, argentino, que a gente lembra muito aqui do futebol sul-americano, tendo sido campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, né? Aquele jogo lá em Córdoba, o São Paulo do Rogério Ceni na época. O Martim Anselmi estava no México, e do México ele é puxado lá pelo André Vilas-Boas, ele assume em janeiro desse ano. E ele pega já um time que não vinha bem no Campeonato Português, e de lá para cá ele faz uma campanha ali que é o que se espera do Porto, né? Vai ganhando dos times pequenos, mas não consegue, porque também os times de cima, o Sporting e o Benfica, não tropeçam tanto, ele não consegue chegar nos dois e termina em terceiro lugar. É um time... Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um amistoso do Porto com o Wydad Casablanca, que também está no Mundial, né? Um dos africanos do Mundial. E é um time que gosta muito de ter a bola, né? Lembra um pouco a característica do que era aquele Independente Del Valle, joga com 3 zagueiros, com os alas subindo muito. Tem ali alguns jogadores especiais. Se comenta demais sobre o Rodrigo Moura, que é um meia-esquerda de 18 anos, é isso? 18 anos. Nosso amigo Caco da Mota me lembrou sobre esse jogador ontem. Baixinho, lourinho, habilidoso e tal. Bom jogador, mas português? Assim, tem o Fábio Vieira. Português? É português. Tem o Fábio Vieira, que já jogou no Arsenal, né? Foi e voltou. Né? Samu Agarrua, no atacante espanhol. Ia chegar lá, né? O Samu, que é o referência diária, né? Que foi recentemente convocado para a seleção espanhola, inclusive entrou no último jogo, no segundo tempo, no último ou no penúltimo. É um centroavante espanhol muito alto, muito forte e perigosíssimo. Então tem laterais também muito bons que chegam no ataque. É claro que não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid e tal, não está nesse nível, mas é um time interessante de futebol, nível futebol europeu. Que Como vai ser o nome do garoto? Rodrigo Mora. Já foi convocado para a seleção portuguesa? Já foi convocado, esteve inclusive nessa data FIFA agora. E por falar em seleção, tem o goleiro titular da seleção portuguesa. Tem, o Diogo Costa. Que eu não sei se fica para a próxima temporada ou não, mas é um goleiraço ali atrás, então... Tem muita base, tem o PP é reserva, o William Gomes é reserva também, mas entra. E é um bom time de futebol que vai ser um adversário difícil para o Palmeiras. É invencível? Não, não é invencível. Mas é um adversário de um nível superior ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar. Chamou a atenção que o pessoal do Porto, em declarações, não todos, mas pelo menos 2 jogadores, falaram que consideravam o Al-Ahly o grande adversário do grupo. E não o Palmeiras. Então
tem uma brecha aí para o Palmeiras. Acho que vai ser um termômetro da campanha do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras pega de cara o adversário direto por vaga no grupo. Se passar, tem boa chance. E dentro até do que a gente está falando da realidade do Porto, também acho que não é um adversário simples, embora não veja de uma boa temporada, mas é muito melhor enfrentar o Porto hoje do que alguns anos atrás. Que em meio a essa troca de gestão, o Porto está com problemas financeiros, inclusive até peças muito importantes que acabaram saindo, que foram negociadas. O próprio Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City, foi vendido no meio dessa temporada, no começo do ano. Então é um clube que está num momento financeiro diferente. Então acho que o Porto, além da questão de a disputa com o Sporting, que cresceu muito nos últimos anos, com o Rubem, desde a chegada do Rubem Amorim, agora no Manchester United, a disputa com o Benfica, mas é um clube que deu algum passinho para trás para organizar a casa. Então não é o melhor momento do Porto em relação aos últimos anos. Não é um time tão competitivo quanto já foi, mas ainda assim... Não vai disputar a Champions. Exato. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Essa estreia eu acho aberto. Essa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o adversário, teoricamente e muito provavelmente, o adversário mais difícil do Palmeiras nessa primeira fase aí do Mundial. Apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, repito o que eu disse aqui durante a semana, não conheço o time atual do Al Ahly, mas sempre eles vêm com um time forte. O Al Ahly do Egito vem sempre com bons jogadores e com times fortes. É um time muito forte na África, no continente africano. É o mais forte. O grupo não tem cartas fora do baralho, como tem, por exemplo, o grupo do Fluminense. E se for para escolher um europeu, porque veja a situação dos outros brasileiros. O Flamengo pega o Chelsea. O Botafogo, na falta de um, pega 2 europeus. O Fluminense pega o Borussia. Então, talvez o europeu menos inacessível. Você vai falar acessível, já que você citou o Botafogo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vai estrear aí no domingo no Super Mundial de Clubes contra o time do Porto de Portugal. Isso mesmo. O Palmeiras já estreia domingo às 7 horas da noite no Super Mundial de Clubes. Tem aí também o Palmeiras, né, aliviado com o Richard Rios. Né? O Palmeiras tem alívio com o Richard Rios, mas vê seleção atrapalhar projeto do Mundial. Isso mesmo, a data FIFA deixou um gosto agridoce, né, para o Palmeiras na semana em que a equipe faz sua estreia no Super Mundial de Clubes, né? Já vista que tem todo esse embrolho aí do Richard Rios, né? O Palmeiras viu 2 jogadores só passearem, né, na Sul-Americana, o Facundo Torres e Emiliano Martínez. Os dois não disputaram 1 minuto sequer nessa data FIFA e mesmo assim foram convocados, né? O atacante não foi relacionado para nenhum dos 2 jogos contra o Paraguai e contra a Venezuela, enquanto Emiliano ficou pelo menos no banco no primeiro jogo, mas foi cortado no segundo jogo. Então, esses 2 jogadores que fazem falta, né, no time do Palmeiras, deveria ter ficado. Os caras fizeram tudo isso aí só para poder, né, tirar os caras aí da preparação do time do Palmeiras, né? Então, vamos ver aí. Mas é isso aí. Time grande, time vitrine que nem o Palmeiras. Teve 8 jogadores aí convocados para suas respectivas seleções, né? Tem tudo isso aí. Isso é normal acontecer, né? Vamos ver como é que o Palmeiras vai se portar nesse Super Mundial. Já visto que nessa janela que teve de 10 dias, do dia 2 ao dia 10, o Palmeiras não se movimentou, não entrou no mercado para fazer contratações. Então vai com o elenco que tem para esse Super Mundial, que é um elenco muito bom, muito forte, muito bem, né, treinado, muito competitivo. Então vamos ver como é que o Palmeiras vai se portar nesse Super Mundial de Clubes. Mas quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Quantos pontos o Palmeiras vai fazer nessa primeira fase do Super Mundial? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!